sei se você sabe, mas a explosão aconteceu com um carro, um RV, que ficou parado esse RV na frente de um restaurante brasileiro. Ah, não, mas foi na frente da AT&T. É tudo na mesma quadra, no mesmo bloco, e o carro ficou justamente na segunda avenida onde aconteceu isso. E aí falo para você uma coisa. A explosão destruiu prédios antigos, históricos, e trouxe muito prejuízo. Eu vou conversar agora com o André Utreira e ele vai explicar para a gente o que foi que aconteceu com o Rodízio Grill, que já está em Nashville há 8 anos, se eu não me engano. São 8 anos de sucesso. E, infelizmente, algo que não existe controle acabou acontecendo. O Ivan conta pra gente. Tony, coloca na tela, vamos lá. Boa tarde, Paulo Sérgio e amigos da US Brasil TV. Pois é, a situação esse ano 2020 realmente está muito difícil para o setor de restaurantes e um terço dos nossos restaurantes em 3 estados que nós operamos estão fechados ainda e os demais que estão abertos estão com restrições de no máximo até 50% de ocupação dos assentos. Então, cria uma situação bem difícil para a gente, bem delicada. E, para nossa surpresa, na manhã de Natal, do dia 25, quando acordei e liguei o telefone, aí fui inundado com recados e mensagens de pessoas que tinham visto no noticiário que o nosso restaurante de Nashville, no Tennessee, fica no centro de Nashville, Tennessee, tinha sofrido um atentado, e até então a gente não sabia o tamanho do problema. E aí é claro que passei o dia do Natal, nós todos ficamos no dia do Natal olhando, observando, tentando entender o que estava acontecendo. E o nosso franqueado lá de Nashville, Mark Rosenthal, ele entrou em contato comigo imediatamente e falou sobre a situação. Ele opera 2 restaurantes no mesmo prédio, né? Ele tem o Rodízio Grill, que é no andar principal, a entrada é bem na segunda avenida, e ao lado tem uma entrada para o Melting Pot, que é um restaurante de fondue, que ele também opera lá há 25 anos, ele opera o Rodízio Grill lá há 8 anos. Uma loja muito forte, é um destino turístico muito grande em Nashville, e ele pega o comprimento do quarteirão todo e ele vai até a primeira avenida. E no fundo tem umas janelas grandes atrás, bonita, que você vê o rio e vê o estádio do Tennessee Titans de futebol americano. E à medida que as imagens foram aparecendo, a gente viu que a coisa tinha sido bem feia. Aí até eles conseguirem acessar as câmeras internas do restaurante, que ficam armazenadas na nuvem, aí a gente pôde ver o momento da explosão. E devastou o nosso restaurante completamente, a ponto de que nós estamos esperando um pronunciamento das autoridades para saber se o prédio vai ser condenado ou não. Possivelmente vai ser condenado, porque o prédio ao lado desabou, os 3 andares do prédio desabou. É um prédio antigo, todos os prédios naquele quarteirão inteiro da cidade são históricos, e esse prédio que a gente ocupava é de 1867. E infelizmente, se não condenarem o prédio, vai levar pelo menos 6 a 8 meses para a gente conseguir levantar o restaurante de novo. E se condenarem o prédio, infelizmente, a gente vai ver quais são as outras opções que a gente tem para reabrir na cidade de Nashville. Com certeza nós vamos reabrir, e é só uma questão de para onde nós vamos, ou se nós vamos ficar lá no mesmo local. Tem muita coisa no ar ainda, porque nós não podemos ainda entrar no prédio, as autoridades ainda cercaram a área, até eles concluírem as investigações. Mas é uma perda acima de tudo muito grande, porque são mais de 130 funcionários que perderam o emprego, e nosso franqueado começou já ativamente a procurar uma colocação para ele em outros lugares, ou mesmo dentro da rede Rodízio Grill, mas infelizmente é uma coisa que não acontece da noite para o dia, e nós organizamos um fundo no GoFundMe.
Se vocês forem na página do rodízio.com, vocês podem ver esse fundo que a gente que a gente organizou, e 100% desses fundos vão para os funcionários, para ajudar os funcionários que perderam o emprego. Felizmente, ninguém morreu, não teve nenhuma casualidade, a não ser o restaurante mesmo, e claro, o investimento que o franqueado fez de milhões de dólares, e um restaurante que opera muito bem há 8 anos, que infelizmente se foi. Mas eles continuam as investigações. Aparentemente é um bomba suicida, que ele é meio maluco. Então a gente não sabe ainda, ninguém sabe os motivos ou por que ele fez isso, mas danificou mais de 40 edifícios lá nessa rua, na Segunda Avenida, em Downtown Nashville. Mas estamos aqui, continuamos a luta contra a pandemia e agora contra essa loucura em Nashville, e a gente espera que a gente possa ter um 2021 melhor do que esse ano, porque foi muito difícil. Um abraço a você, um abraço a todos. Obrigado, Ivan Utreira, falando com a gente, explicando toda essa situação mais do que complicada do Rodízio Grill. E eu acho que, além do prejuízo, o pior é o prejuízo humano que a gente teve, a quantidade de pessoas que a gente perdeu nessa situação e que a gente perdeu no sentido de perder o emprego, porque você vê, explicando, ali se trata de um centro de entretenimento de Nashville, onde a gente tem outros restaurantes que poderiam receber esses funcionários, mas vai ser bem difícil. E tudo isso às vésperas do Ano Novo e no dia de Natal. Eu estou com o Paulo Bergocchi aqui online comigo já, ao vivo inclusive. Cadê o Paulo? Deixa eu falar oi para ele. Paulo, tudo bem? Boa noite. Tá, então é o seguinte, o Paulo daqui a pouco vai entrar e vai conversar comigo e a gente vai falar com o Paulo, porque é o seguinte, toda essa situação que a gente tem, dessa explosão, que já foi identificado o responsável por isso, o que a gente tem é simplesmente tentar entender o motivo. A gente está falando de uma pessoa que tem problemas psicológicos, principalmente se ficar certo de que ele estava na paranoia da teoria da conspiração do 5G. Então tem muita coisa para a gente explicar. Paulo Bergocchi, muito boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, equipe. Boa noite, audiência. Vamos lá Paulo, sobre nesse esse caso assunto aí, chato. o FBI, primeiro, bateu o recorde na hora de descobrir quem é o responsável, e agora entra uma outra área da polícia para tentar descobrir o motivo, que também é muito importante, né, Paulo? Sim, essa parte da investigação com relação a descobrimento do porquê que levou essa pessoa a fazer isso, tem duas vertentes aí. Você está falando que ele sofria de um certo problema psiquiátrico com relação ao 5G, que seria controlado e estaria problema com chineses, um monte de coisa, teria acesso às coisas para ele. E eu já ouvi também uma história, Paulo, não sei se é confirmado ou se é certo, que ele estava com um câncer, uma fase terminal muito forte, e ele pode ter usado isso também como motivo para se vingar dessa doença, que pode ter desestabilizado o emocional da pessoa. Não justificando, mas levando a pessoa a ter atitudes como essa. Paulo, nesse caso que a gente tem, você viu quantas agências continuam trabalhando nisso. A gente tem a história também dos heróis policiais que conseguiram, durante os 15 minutos da chamada em que ele estava avisando que ia acontecer a explosão, esse áudio estava informando que era para as pessoas saírem de lá, esses policiais são mais do que heróis, né? Ah, esses são heróis, viu, Paulo? Esses são aqueles policiais que eu falo sempre que saíram de casa honrando aquela frase que tem em todas as viaturas da polícia aqui nos Estados Unidos, que é para servir e proteger. Os caras abdicaram da vida deles. Ontem você teve a oportunidade de mostrar o vídeo, aquele policial saindo, até eu comentei junto com você, dizendo que ele faz 2 aniversários, né? O dia que ele nasceu e o dia que ele nasceu ontem de novo.
Porque o problema da explosão, Paulo, não é só a explosão em si, é o deslocamento do ar. Você Uhum. entendeu? A E gente, Paulo, quando até deixa eu te interromper um pouquinho. A gente tem a imagem agora para mostrar. Pode colocar no ar, Tony, a imagem lá do Rodízio Grill. Pode falar, Paulo, pode ir explicando enquanto isso. Então, quando você tem uma explosão dessa dimensão, dessa monta, você viu até o Utreira agora aí falando, né, com relação à destruição total, o prédio provavelmente vai ser até condenado. Você tem fragmentos do prédio, pedaço de vidro, ferro, esquadria das portas, janela, tudo isso voando em cima das pessoas. Isso daí, Essa, Paulo, essa é última uma imagem é desgraça. impressionante, inclusive, Paulo, que a gente Você vê, viu o tá tudo deslocamento ok, do ar tem a dentro do prédio? explosão e acaba, né? Logo na sequência já tá tudo destruído. Pulveriza o negócio, você entendeu? E você vê que ele estava dentro da van, ele foi pulverizado. Esse é o famoso Kid Picadinho, né? Já era. É, Agora vamos falar aí uma coisa. Eu conversei agora há pouco com o Ivan pelo telefone e ele infelizmente me deu a informação de que o prédio foi condenado. Ele estava conversando com o G. Ferreira e aí eu conversei rapidamente com ele e ele disse: Paulo, o prédio foi condenado. São no mínimo 3 anos para a reconstrução desse prédio. 3 anos aham, que possivelmente ele teria que ficar parado e que esses funcionários também teriam que ficar parados. E por isso a gente tem essa situação do GoFundMe. Então você pode entrar lá no rodiziogril.com, aí você vai lá em últimas notícias, em latest news, né? E você vai ver o link para o GoFundMe. Já foram arrecadados mais de 32 mil dólares que vão 100% para esses mais de 100 funcionários que estão hoje desempregados e sem uma esperança de começar a trabalhar depois do ano novo, por exemplo, porque vai tomar tempo. Por mais que o Ivan vá construir junto com o franqueado dele, né, dando todo o suporte para o franqueado dele, que investiu milhões nesse restaurante, um novo restaurante em algum outro ponto, isso toma tempo. Não vai ser de hoje para amanhã, não é? Então, a gente tem eu acho que essa ação, mais do que bem-vinda nesse momento, que é esse GoFundMe e a comunidade ajudando esses funcionários que estão aí. Agora, essa história do deslocamento de ar, né, Paulo? Que situação, hein? Que coisa, é é. absurdo, né? Olha só a destruição que causa dentro, Paulo, é um negócio fora do Uhum. comum. Mas você vê, isso daí o FBI eu tive procurando, pesquisando, né, até conversando com colegas que são de esquadrão de bomba lá do Brasil, sobre a quantidade de pó, de explosivo, o tipo de explosivo, e as pessoas falaram para mim que seria leviano fazer qualquer tipo de comentário quanto à quantidade, tipo de combustível, acondicionamento, tipo de acionamento que foi usado, tendo em vista que isso é um caso de comoção nacional e por essa comoção, qualquer coisa que você falar pode ser usada como um artifício para ludibriar ou tentar induzir a investigação. É, Então, e além disso, né, Paulo, tem aquela história. Primeiro, eles vão ter que descobrir aonde foi que ele conseguiu tudo isso daí, né? Mas a gente pode dizer que ele não tinha intenção de matar, por isso que não estão usando a palavra terrorista nesse caso, porque ele ainda assim informou que aquele veículo ia explodir, não sei o quê. Então, a gente pode dizer isso, que ainda teve esse pensamento por parte desse senhor? olha, Paulo, às vezes a gente pode pensar também que depois de tudo montado, ele pode ter entrado naquilo que a gente chama de arrependimento eficaz. Vamos que ele tenha tentado desarmar o negócio, ou desfazer o negócio na última hora e não conseguiu. Então ele viu que não ia ter condição, porque ele chegou a ficar um certo tempo parado na porta daquele local ali da churrascaria, da AT&T, próximo do prédio da AT&T, e ele avisou para que mitigasse, né, o número de vítimas das pessoas. Isso daí é uma coisa que a gente vai saber de acordo com o correr da investigação, a polícia vai fazer uma investigação com relação se ele trocou mensagem com pessoas, com quem que ele esteve, onde ele deixou, mas pode ser que ele tenha
a intenção de ter destruído só fisicamente, vamos lá, se foi a parte do 5G. Ele falou, não, eu vou lá na AT&T, como da cabeça da pessoa, se ele destruir o prédio, ele vai destruir o 5G, como se fosse um negócio único, central, e não foi. Então você vê que já parte do desequilíbrio dessa pessoa, né, Paulo? Nós estamos vivendo complicado. sérios problemas de pandemia, problema de cabeça, problema de depressão, problema de esquizofrenia. E se realmente for confirmado toda essa situação dele estar nessa história do câncer, essas coisas são mais dados que entram nessa história, que fazem parte desse ingrediente maldito de uma situação como essa. Graças a Deus, somente ele mesmo foi a vítima fatal nessa história, graças aos policiais. Paulo, vamos continuar com o nosso noticiário?